Então, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, nossa segunda aula aqui, sobre a aventura humana nos primeiros tempos, né? A formação dos primeiros seres humanos, a organização de todo esse processo. Então, a gente viu tudo isso na aula passada, né? Que vocês podem estar revendo aí, né, pelo link que eu enviei. Então, vamos lá, aula 2, encerrando esse conteúdo. Periodização. Só um minuto, deixa eu colocar aqui o tempo. Tá. Periodização da pré-história. Então, o conceito pré-história, ele já é, de certa forma, questionável. Os historiadores, por muito tempo, acreditavam que só era história aquilo que estava escrito. Então, por isso, os nossos primeiros gêneros humanos foram descartados enquanto história. E aí recebeu esse nome, né, pré-história. Mas eu quero que vocês entendam que esse termo é questionável. E a gente pode considerar isso, como eu expliquei para vocês, como uma questão bem histórica de quando o termo foi utilizado. Mas como é um termo que se consagrou, é um termo que já está aí conosco, nós vamos utilizar, tá? A pré-história pode ser dividida em 2 momentos ou em 3 momentos. Vamos trabalhar com 2 e perceber, né, que no finalzinho do segundo momento a gente pode acrescentar as inovações desse possível terceiro momento, tá? Então, a gente vai trabalhar com 2 períodos, que é o Paleolítico e Neolítico. Então, aí no slide para vocês tem as características dos nossos primeiros hominídeos no Paleolítico. O que é que significa Paleolítico? Paleo, antigo, lítico, pedra. Então, é a idade da pedra antiga ou, como bem conhecida, como idade da pedra lascada. Por que esse termo pedra lascada? Porque é um período, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, que eles não estão ainda em processo aí de transformação e se utilizam ainda de pedras que são lascadas como instrumentos, tá? Então, eles não tinham um grande desenvolvimento cerebral ao ponto de fazer instrumentos bem elaborados, bem pensados, bem organizados, tá? Diante disso, esses nossos primeiros hominídeos dentro do Paleolítico é o maior período da humanidade. Então, nossa humanidade passou mais tempo no Paleolítico do que no nosso período atual. Diante disso, a gente tem as 3 principais características. Caçadores, eles caçavam para se alimentar. Inicialmente eram animais de grande porte, como o mamute, mas com o processo da última era glacial, houve o descongelamento, né, de parte do território e esses animais acabaram entrando em processo de extinção. E aí eles foram para animais menores, de pequeno porte, mas sempre na caçada. A caçada era feita em grupos de em torno de 10 a 20 hominídeos, com organização de algumas estratégias de caça, como cavar buracos para que os animais grandes caíssem e eles pudessem assim consumir. A caçada também se caracteriza por pegar restos de comida, sim, assim como os urubus, os nossos ancestrais se alimentavam de restos de comida. Então, o tigre, dente de sabre, ele se alimentava e o resto que sobrava, os hominídeos iam lá e aproveitavam, né? Esse lanchinho gostoso, babado do tigre, dente de sabre. E aí, eles também eram coletores, então as mulheres ficavam um pouco com essa função de coletar os alimentos, porque no caso, a coleta de alimentos era algo menos perigoso e elas poderiam coletar nas árvores próximas, né, os frutos que eles pudessem consumir. Dentro dessa perspectiva, quando acabava a caça num local, quando acabava a coleta de alimentos, eles se deslocavam para outras regiões. Então, eles não tinham uma morada fixa, um local para dizer assim, nossa, isso é a nossa casa. Então, são uga-ugas sem morada fixa. Eles se deslocavam atrás sempre de alimentos. Então, sempre quando eles precisavam de alimento e esse alimento já não estava na região, eles se deslocavam. Lembrando que eles não têm uma capacidade de pensar no amanhã. Então, de guardar alimento, de resguardar-se em termos de alimento. Então, o que eles faziam? Eles comiam só o que eles estavam sentindo fome. Daqui 1 hora, 2 horas, se eles sentissem fome de novo, eles iam ou caçar ou coletar alimento. Então, eles não armazenavam. Próximo ponto, a divisão do trabalho. Então, eu já até toquei nisso, né? Os homens ficavam com a caçada, iam para a caçada, porque é mais perigoso, poderiam encontrar com vários animais selvagens. As mulheres ficavam com a coleta de alimentos e
também com o cuidado com os uga-ugazinhos, né? Os frutos aí de todo o processo de acasalamento, né? As crianças. Também eles já faziam pinturas rupestres, então eles já tinham essa perspectiva de deixar algo, uma marca. Essas pinturas também podem ser analisadas como uma situação que eles imaginavam até, e eles acreditavam que quando eles criavam estratégias na parede das cavernas, ficaria mais fácil caçar aquele animal. Então era a forma também até deles se comunicarem, mostrando como seria a caçada, mostrando qual seria a estratégia que eles iam utilizar naquele dia em especial para conseguir o seu alimento. Que é a grande parte da fonte histórica que nós temos hoje sobre esses povos, entendendo um pouco de como eles viviam e como eles se organizavam nos seus grupos. O Paleolítico também já é marcado pelo domínio do fogo. Então eles chegaram a dominar o fogo. Isso trouxe várias mudanças na imagem que tá aí. Eles estão ao redor do fogo. Eles puderam se organizar ao redor de fogueiras para se aquecer. O fogo também ajudou no processo de proteção. Eles se protegiam do frio, mas também se protegiam dos animais ferozes, que não chegavam próximo de onde eles estavam por conta do fogo. Então isso foi muito importante. E principalmente o fogo mudou os hábitos alimentares deles. Então eles passaram a se alimentar cada vez mais com alimentos cozidos e assados. Isso facilitou no processo de desenvolvimento até da própria fala, já que os dentes se tornaram menores, então houve uma melhor articulação dessa região aqui, né, dos primeiros hominídeos, formando aí a primeira fala já no finalzinho, se organizando também aí os primeiros grupos até familiares, porque estavam em torno da fogueira, já tinham que manter relações até mais próximas, tá? Próximo período é o Neolítico. O Neolítico, ele vai se perpassar com o termo neo, novo, lítico, pedra. Pedra nova, idade da pedra nova. Ou idade da pedra polida. Aqui, eles já vão ter uma organização melhor dos seus instrumentos, já vai ser usado de forma bem mais elaborada. Se eles vão fazer uma espécie de faca, eles vão colocar um cabo de madeira, colocar uma pedra, amarrar. Então ele já tem um raciocínio maior dentro do Neolítico. E aí nós temos como primeira característica a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. O que é isso? Isso se perpassa a partir da ideia de que eles, né, os hominídeos dentro do Neolítico, começaram a perceber os animais produzindo agricultura. Então, como é que a gente imagina, como historiadores, isso aconteceu? Provavelmente as mulheres ficavam esperando um homem voltar da caça, né, os homens do grupo voltar da caça, começaram a observar os animais, começaram a observar que as sementes que caíam, por exemplo, de um bico de um animal, ali nascia uma plantinha. Então, a partir daí, eles começaram a fazer experiências para ver como tudo isso, experiência no sentido de experimentar, né? Colocar uma semente, ver quanto tempo levava para nascer aquela planta, que frutos aquela planta vai oferecer e por aí vai. Então aí a partir da agricultura, algo já foi suprido. Eles não precisavam mais se deslocar para coletar alimentos, porque agora eles iam plantar, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Estão plantando o próprio alimento e colhendo. Então isso tudo levou também a um outro processo, que é a domesticação de animais. Os animais agora são de menor porte e o primeiro animal que foi domesticado para o uso dos seres humanos foi o cachorro. Sim, o melhor amigo do homem, cachorro. Mas não é para fazer que nem a gente faz hoje não, negócio de cuticute. O cachorro hoje tem cama, essas coisas aí, nada contra, né? Mas não é nada disso não. Nesse período o cachorro era para ser valente, para ajudar ainda em algumas caçadas e também para avisar se algum outro animal feroz se aproximava do grupo. Então o cachorro, ele é um descendente dos lobos. Perdão. Os lobos, eles começaram a se aproximar das pequenas tribos que eles organizavam com a intenção de se alimentarem. E aí os seres humanos foram percebendo no Neolítico que quando eles davam alimentos para esses lobos, eles ficavam mais mansos. Então eles começaram a utilizá-los. Logo depois vem alguns animais, como os cabritos, vacas, também sendo domesticados, não para caçada ou algo do tipo, mas as vacas, por exemplo, para transporte, né, para ser usado para o consumo também alimentar.
E tudo isso levou a um processo de sedentarização, que é isso. Eles não precisam mais se deslocar de um lado para o outro com a intenção de buscar alimentos. Eles agora têm o seu próprio alimento, eles estão mais nutridos, eles estão mais organizados, eles têm um alimento quando eles necessitam. Então, a partir disso, eles vão fazer sua morada fixa, né? A partir daí, eles constroem suas moradias, né? E aí eles podem bater no peito e dizer minha casa, minha vida, né? Então, eles são uga-ugas que têm sua morada fixa, que se estabelecem no determinado local e já estão agora em grupos maiores. Por quê? A produção agrícola vai levar ao aumento populacional. Então, eles estão mais nutridos, eles estão mais fortes e aí eles vão produzir MMs, né? Meninos e meninas. Então a população vai crescer e eles vão se organizando em pequenos grupos que depois vão se tornar as nossas civilizações. Um outro ponto, instrumentos de metal. Aí já entra aí na chamada idade dos metais. Então, além de tudo que eles já produziram, eles começaram também a usar o metal. O metal vai ser utilizado também a partir de experiências que eles vão ter com fogo. Pra gente ter ideia, o ferro ele é algo da natureza e eles vão perceber que quando colocavam o ferro no fogo, ele se tornava maleável. Então eles vão começar a fazer facas, a ponta da lança. Eles também nesse período da idade dos metais, além do uso de metais, eles também vão começar a produzir os potes de cerâmica para armazenar os alimentos que vão começar a sobrar. Aos poucos a produção vai aumentar de tal forma que o alimento vai sobrar. E aí também já vai começar todo um processo aí de comércio, que aí já vem que é o último ponto, produção de excedentes. O que é o excedente? É produzir além do que aquele grupo precisava de alimentos. Então aquele alimento sobrava, né? A população continuou crescente e aí eles começaram a formar aldeias. E essas aldeias começaram a fazer o comércio com outras aldeias por meio do escambo. O que é o escambo? É a troca. Uma aldeia oferece um arroz, a outra vai oferecer um trigo e eles vão trocar aquilo que está sobrando dentro do seu grupo social. E aí as primeiras civilizações vão se formar, observe um mapa nessa parte aí que parece uma lua crescente, chamado crescente fértil. Por quê? A base dessas populações, a base de organização econômica é a agricultura. Então, para manter uma prática agrícola, eles precisavam estar próximos aos rios. Dentro do território asiático e africano, a área que tem maior produção alimentícia é aí, nessa área que está delimitada aí. Vocês veem o Egito bem grande, até ali a Mesopotâmia também bem grande. Essa área aí, de vocês estão visualizando, é o chamado crescente fértil, porque é a região mais fértil dentro de onde formou as primeiras civilizações. E o que seria civilização? São essas organizações humanas em torno de cidades, com produção econômica, com a organização de leis, com os líderes estabelecidos, e que tudo isso vai dar a base para a nossa organização social atual. E aí, para a gente fixar isso tudo melhor, eu criei esse esquema, espero que dê para vocês enxergarem direitinho, em que a produção agrícola vai levar à sedentarização. Vocês têm que entender bem esse processo, formando aldeias com a crescente população que vai estar comercializando por meio de trocas aquilo que estão produzindo em excesso, formando as primeiras civilizações, que sempre vão estar localizadas próximo aos rios, como, né, o Egito vai estar localizado próximo ao rio Nilo, né, Mesopotâmia, são civilização dos mesopotâmicos, vai estar próximo ao rio Tigre, Eufrates. Então eles precisam do rio para se organizar em termos de produção de alimentos. Então aqui quem está dentro do crescente fértil está feliz. Quem está fora está passando fome, não tem como produzir alimentos, ainda está vivendo de forma nômade porque não tem alimento suficiente. Então esse processo a gente vai ver com as primeiras civilizações, que é o conteúdo da nossa próxima aula, que é a Mesopotâmia. E a gente já vai vendo como essas civilizações vão se organizando em torno desses rios principais, né? Rio Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates em especial, tá? Então é isso, galera, né? Foi bom estar aqui com vocês e a gente se vê nas próximas aulas, nos próximos momentos. Então, até mais!